E a culpa não é minha, não. Nessa live você não vai falar isso pra mim, não. Fala pra quem me ironizou quando disse que a gente ia lutar pra não cair nesses últimos anos. A culpa é de quem pegou o São Paulo com uma dívida de 400 milhões e transformou em 1 bilhão. Quando a gente ganhou a Copa do Brasil no feitiço do mata-mata, parecia que os problemas tinham acabado. Todo mundo ficou super iludido. Era um título que faltava, foi legal pra caramba. Mas ele anestesiou boa parte da torcida e da imprensa também para o real problema do São Paulo. A eliminação de hoje, ela é apenas mais uma em anos e anos e anos de eliminações humilhantes do São Paulo e de jogos humilhantes do Morumbi. Estou mentindo, chat? Ou foi um ponto fora da curva? Ou nunca aconteceu um Mirassol, um Santo André, uma Penapolense, uma Defensa e Justiça? Olha para trás. Olha todos os anos. Olha a quantidade de eliminações esquisitas que a gente teve nesses últimos anos. Pode até olhar pós-pandemia. Se você quiser olhar antes, pode olhar também. Olha onde nós terminamos no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Todos. Para mim, a pior foi a do Defensa e Justiça, já falei para vocês. A Libertadores, o Crespo nunca prometeu nada para a gente. E se você acha que a Libertadores era possível, cara, onde é que você estava nesses últimos 10 anos? Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. A Libertadores é um sonho para todos, isso se sabe, para o torcedor, para mim, para os atletas. Mas é outra coisa, a realidade é uma outra. O Crespo, ele entende mais de futebol do que o Zubeldia, claro que ele entende. Ele jogou mais bola que o Zubeldia, o Crespo foi um grande craque, tá? Jogava muita bola, jogou na Itália, conviveu na seleção argentina com grandes craques. Então, assim, quando ele olha o futebol, o Crespo ele tem mais vivência que o Zubeldia, então ele sabe. E ele era jogador. E quando ele olhou o elenco do São Paulo, ele viu. Quando ele olhou o elenco do São Paulo, ele já chegou pra gente e ele foi muito honesto. E se vocês me acompanham, vocês sabem que aqui o maior elogio que eu faço ao Crespo é a noção de realidade do Crespo. E o quanto ele falou isso pra gente. É um sonho, porque ele sabe que não tem como. Ele arrumou o time no Campeonato Brasileiro e ele falou, vou entregar para vocês um time competitivo, que vai brigar pelas bolas, que vai lutar, mas ele não prometeu que a gente ia ser campeão brasileiro ou campeão da Libertadores. Ele nunca falou isso, porque ele sabe. Quartas, chegou e deu o máximo, mas a realidade é esta. Esta aqui. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Ele está muito certo, o Crespo. Está corretíssimo. Ah, ele errou a escalação. Não. E aí vocês falam para mim, mas as lesões. Ó, o Zubeldia também tinha lesões. Eu falava para vocês, mas o Zubeldia também estava com lesões. Por que vocês estão falando de lesão? Ele também está cheio de lesão. A gente não tem os nossos principais jogadores. Caleri, Lucas, Oscar, certo? Onde a gente gasta mais dinheiro. Vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Só que aí você olha para o banco e você tem o Dineno. Né? Você olha para o banco e você tem o Rigoni. Aliás, ontem ele saiu de titular até. O Mailton. E aí você tem que se perguntar assim, chat, beleza. Lesão todo clube tem. Se o time está cheio de lesão e você contrata o reserva do Cruzeiro, não tem algo de errado? Se para repor o seu titular, você contrata um reserva do Cruzeiro, o que será que está acontecendo? Quando o Flamengo tem um problema, eles contratam um cara do Atlético de Madrid. Não é? Quando o Palmeiras tem um problema, eles contratam o Andreas Pereira. Por que nós, quando a gente tem um problema, seja, no caso do Palmeiras, venderam alguém, quando o problema é o Paulinho, os caras contratam tipo o Vitor Roque. Por que nós contratamos o reserva do Cruzeiro e repatriamos o Rigoni? Por que nós temos atacantes que não fazem nem 20 gols por ano? Há anos. Por que nós temos atacantes que não fazem nem 15 gols por ano? Há anos. Por que o nosso grande ídolo hoje não está nem no top 10 de maiores artilheiros da história do São Paulo? Quando a gente ganhou a Copa do Brasil no feitiço do mata-mata, o mesmo feitiço que poderia ter feito a gente ganhar essa Libertadores no feitiço, porque o mata-mata tem feitiço. Quando a gente ganhou aquela Copa do Brasil, parecia que os problemas tinham acabado. Todo mundo ficou super iludido. Era um título que faltava, foi legal pra caramba. Mas ele anestesiou boa parte da torcida e da imprensa também para o real problema do São Paulo, que é o que eu estou tentando falar desde o começo, que é onde eu vou chegar agora. São Paulo está quebrado. Quebrou. São Paulo não tem dinheiro. São Paulo está muito endividado. O São Paulo corre seríssimos riscos financeiros. Nesse começo de ano, e a culpa não é minha, não. Aqui não. Nessa live você não vai falar isso para mim, não. Você vai falar para seus amiguinhos lá que você segue do São Paulo, não para mim. Fala para quem me ironizou quando disse que a gente ia lutar para não cair nesses últimos anos. Fala para quem fez meme comigo quando eu falei que a nossa luta era para não cair. Porque eu tô com o Crespo. Ele já viu.
Ele pensa igual eu. A culpa é de quem pegou o São Paulo com uma dívida de 400 milhões e transformou em 1 bilhão. Se a gente contrata o reserva do Cruzeiro é porque a gente não tem dinheiro. Se a gente vende 4 moleques da base por preço de banana, eles não gostam que fale isso, mas é a realidade, é porque a gente está quebrado. Porque a gente tem que terminar o mês com um superávit de R$3, entendeu? Ele só tem que olhar e está no azul. O São Paulo está quebrado. O São Paulo está quebrado há muito tempo. A Copa do Brasil anestesiou vocês, mas o São Paulo está quebrado há bastante tempo. A gente soma eliminações humilhantes há bastante tempo. A gente soma resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro, 13º, 11º, há bastante tempo. Essa eliminação do São Paulo de ontem, ela está aí há bastante tempo. Essa é a nossa realidade. A gente foi longe demais. O Crespo quase falou isso, ele ia falar que a gente já chegou longe. Ele, nessa última que eu mostrei para vocês, ele bate na trave de falar que a gente chegou longe demais, que nós chegamos no nosso limite. O muro deveria ter sido pichado, metaforicamente falando, já há bastante tempo. O muro tinha que ter sido pichado, entre aspas, quando os caras pegaram déficit operacional de 220 não sei quantos milhões de reais e falaram, aprovado. Quando esse pessoal do Conselho Deliberativo aprova um orçamento deficitário de 200 milhões de reais. Quando eles se mantêm no poder. Quando eles ficam renovando o mandato. Quem fiscaliza os dirigentes do São Paulo? Who watches the watchman? Quem é que olha aquelas contas do São Paulo e fala, não, isso aqui não pode. 220 milhões de déficit, tchau, você tem que ser deposto, você tem que ser mandado embora. Tem que demitir o diretor financeiro, você tem que demitir o presidente de São Paulo. A gente chegou hoje aqui e vocês estão revoltados, mas hoje é só mais um dia de consequência de anos e anos e anos de uma péssima gestão. De uma gestão horrorosa que endividou o São Paulo, que destruiu a nossa soberania, que transformou o São Paulo de um time que era referência num time que hoje é uma piada para quem joga com a gente no Morumbi. De novo, o Mirassol vai no Morumbi e faz xixi na nossa cabeça lá. Se vocês acham que ontem foi ruim, assiste o Defensa e Justiça 2017. Vocês vão ver que foi muito pior do que ontem. A gente não tem time porque a gente não tem dinheiro. O Marcos Leonardo não veio porque a gente não tem dinheiro. A gente tem que parar de ser o rico que perdeu tudo. A mansão já não tem mais nada dentro. Ele vendeu os móveis, mas ele continua com o Porsche na garagem, continua morando numa mansão, não paga IPTU tem uns 6 meses, não paga IPVA faz 2 anos. Então ele continua fingindo que ele é rico pra caramba, mas ele está quebrado. A nossa maior conquista esse ano, como bem me lembra o Oliveira, foi que a gente teve a maior festa junina da história da Vila Sônia. Presidente, sob a sua condução, o São Paulo voltou ao lugar onde sempre pertenceu. Entre os maiores do Brasil. A gestão atual não entregou apenas títulos, entregou estrutura, visão, futuro. A obra do Córrego Antonino é um símbolo vivo disso. O sócio voltou a viver o clube. Voltamos a viver o São Paulo. E agora celebramos esse novo tempo com a maior festa junina da história do Morumbi. Que essa eliminação, pelo menos, abra os olhos da torcida para a realidade do time. E digo mais, eu torço para São Paulo já desde moleque. Eu ia no estádio direto. Hoje eu vou menos, mas eu ia muito no estádio. Vou falar para você. Essa é a melhor geração de torcedores de estádio que o São Paulo já teve. São Paulo antes lotava lá em Libertadores, estava sempre cheio. News Old Boys, Vélez Sarsfield, Universidade Católica do Chile, estava lá em todos também, estava sempre cheio. Mas eu cansei de ir no Morumbi com 4.000 pagantes. Vocês lembram disso aí, chat? Não é da época de vocês. Cansei de ir no Morumbi com 3.000 pagantes. Pegar jogo de Campeonato Paulista que não tinha ninguém. É os quero-quero e a gente lá na arquibancada, no frio. E mais nada. Esse São Paulo horroroso que a gente tem de anos, que traz 30 mil, 35 mil, 20 mil, a torcida do São Paulo nunca esteve tão de parabéns. É a melhor geração de torcedores do São Paulo que a gente já teve. Hoje a gente tem realmente a torcida que conduz. A torcida que transforma o Morumbi, pelo menos o clima, em ensurdecedor, hostil, Morumbi raiz, como a gente coloca lá nas placas. A torcida, tá dando show atrás de show, atrás de show. Só que a gente está quebrado. A gente não tem dinheiro. A gente está empurrando o time, a gente está salvando o time do rebaixamento. Essa é a verdade. E se continuar assim, a gente vai continuar salvando o time do rebaixamento nos próximos anos. O que precisa acontecer então, Thiago? Você só reclamou e não deu solução. Tem que tirar esses caras de lá,
foi mal, não dá mais. Não dá para a gente manter no cargo pessoas que pegaram uma dívida de 400 e transformaram em 1 bilhão. Não dá para manter no cargo quem opera com 220 milhões de reais de déficit por ano. Simplesmente não dá, irmão. Não tem como, não pode. Não funciona assim, não é possível. O São Paulo precisa, com urgência, tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou e que o Palmeiras tomou lá atrás. Dizem até, estava conversando com o pessoal do Charla outro dia, que no planejamento do Flamengo, quando o Flamengo começou a tomar o remédio amargo lá com o Bandeira, o planejamento era cair. Estava previsto que poderia cair. E nós não. A gente continua sendo o rico que mora na mansão, com o Porsche não paga IPTU. A gente coloca lá que a nossa previsão é chegar na semifinal da Copa do Brasil, que a nossa previsão é chegar na semifinal da Copa Libertadores. Vocês estão tomando o quê no Morumbi, meu? Vocês estão tomando o quê no Conselho Deliberativo? Olha o time. Não é possível. O Real Madrid pode colocar isso lá no orçamentário deles. Nós não, pô. Tá na hora da gente tomar um remédio amargo. Eu não me iludi com o título da Copa do Brasil em nenhum momento. Apanhei pra caramba dos torcedores por isso. Virei chacota, virei meme. Mas eu continuo falando. Nossa briga no ano que vem vai ser de novo para não cair, se a gente não tomar logo o remédio amargo. Qual é o remédio amargo, Thiago? Um time competitivo, como esse que o Crespo tá prometendo para nós. Dane-se a Copa do Brasil, dane-se a Libertadores da América. Se classificar para a Sul-Americana, cara, não pode ser nossa prioridade também, porque a gente não tem dinheiro. Qual é a nossa prioridade? Se manter no Campeonato Brasileiro. Até a gente conseguir, pelo menos, ter uma dívida que a gente consegue manobrar, junto com a arrecadação do São Paulo. É isso que a gente vai ter que fazer, tomar um remédio amargo. Eu não estou acostumado a ver o meu time nessa situação. Eu não estou acostumado a ver o meu time disputando o 13º, 11º, 10º. Não estou. São Paulo não é isso. A torcida do São Paulo não merece isso aí. São Paulo é um time enorme, com torcida no Brasil inteiro. Uma das coisas mais lindas é ir no Morumbi, em dia de jogo do São Paulo. Você começa a conversar com as pessoas e fala, de onde você é? Sou do Maranhão. Vim ver o São Paulo, comprei uma passagem, me emociona até falar isso. Comprei uma passagem, vim lá de Manaus, estou falando de histórias reais que eu ouvi lá no estádio de São Paulo. Eu vim de Manaus para ver esse jogo. São Paulo é muito grande para a gente ser comandado dessa forma para essa galera aí. Não dá. Então a eliminação de ontem é só mais uma de anos e anos e anos de coisas ruins. E eu não aguento mais, na boa. Tá na hora da gente parar de olhar para trás e falar, não, nós somos o tri mundial, porque em breve vai ter um tetra da Libertadores, né? Campeão de tudo, não é mais, porque agora surgiu a tal da Copa do Mundo de Clubes e a gente não tem. Bora valorizar esses moleques que estão lá, apesar de terem errado ontem, bobadinha, não sei o quê. Vamos valorizar os caras que estão aí. Os caras que estão entregando tudo pelo São Paulo, porque eles não fazem corpo mole, eles não são pagos, têm direito de imagem atrasado, têm salário atrasado, mas eles estão lá, estão representando a camisa do São Paulo. Isso era o possível ontem, nós chegamos no nosso limite. E em vez de vaiar o Luciano, que não tem culpa nenhuma, ele errou, tá? Deu errado, foi mal, foi uma noite ruim, outra noite ruim, beleza, e eu já me desabafei com o Bobadilha também. Vocês têm que vaiar a direção do São Paulo, quando vocês estiverem no estádio. O alvo tem que ser esses caras que olham um extrato do banco com 220 milhões de reais negativos e acham que está tudo bem. Você faz isso na sua casa, quando você está conversando com a sua esposa, ou você, mulher, está conversando com o seu esposo, você olha e fala assim, meu Deus, a gente está devendo 20 mil no cartão de crédito, o que aconteceu? Aprovado! Aí você vai lá no Daicoval pegar um empréstimo? É isso? Está na hora da gente falar a realidade. E quem são as pessoas? Toma logo o remédio amargo. Vamos montar um time competitivo e encarar a nossa realidade. Para a gente voltar a ser soberano. Nós não somos mais.